No 3 estamos no início. Ora então, vamos. 3. 1, 2. Ora então, vamos saudar de novo com a paz do Senhor todos aqueles ouvintes que eventualmente tenham entrado depois que demos a paz do Senhor aos anteriores. E vamos iniciar a nossa rubrica O que Deus pensa. O nosso tema hoje é criação versus evolução. Apóstolo José, poderá esclarecer-nos sobre o que Deus pensa sobre este assunto? Bom, antes de mais eu quero saudar a todos quando estão escutando esta rúbrica e hoje com este tema. Antes de mais, antes de continuar, eu gostaria de dizer o seguinte, que uma das bases da teoria da evolução, que tem como mentor um homem chamado Charles Darwin, visa, ou acima de tudo, um dos grandes venenos dessa mesma teoria é o tentar afirmar-se de que não há Deus, que não existe Deus, que tudo é fruto de uma coisa chamada a explosão do Big Bang, né? Em que houve uma explosão e que essa explosão criou todo o universo. Ora, aqui há algumas respostas ou ilustrações a isto, mas de facto na explosão dar início a todo um sistema de vida e tão bem organizado, é de facto de nos pôr e de nos colocar a pensar. Mas eu gostaria de ir até Salmos 14, lá no versículo 1, onde diz assim a palavra: disseram os néscios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis, em suas obras não há ninguém que faça o bem. Juntando a esta passagem também em Salmos, lá no Salmo 53, e também o verso 1, você que está aí a ouvir, se não tiver a sua Bíblia, tire notas, tire o seu apontamento, se tiver possibilidade disso. Continuo dizendo o Salmo 53, versículo número 1. Disso nasce no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Ora, em primeiro lugar, nós temos que entender que só consegue criar alguma coisa inteligente quem for inteligente. Não é? Só assim. Ou seja, todo um sistema de vida inteligente, ela precisou de ser criado por alguém que também ele fosse inteligente. De outra forma, ou seja, a teoria da evolução ela contradiz este princípio. Então, vamos ver ainda no versículo número 1 da Bíblia, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui a terra, os céus e a terra, na verdade, no seu original fala de cosmos. Ou seja, no princípio criou Deus o cosmos. Ou seja, todo o universo foi criado por Deus. Não temos aqui uma galáxia, segundo os vossos cientistas, e até certo ponto se admite essa expressão, uma galáxia que foi criada por Deus e outra galáxia que não se sabe se foi criada por Deus ou não. O cosmos generaliza, portanto, tudo, ou seja, todo o universo, e todo o universo cabe todas as galáxias que possam existir, e mais algumas. Então, o que é que nós precisamos de ver? Criação versus evolução, ou seja, um princípio versus uma teoria. Não se consegue provar. Inclusivamente a ciência,
ela está entrando, e há um vídeo, inclusive no YouTube, que fala acerca da inteligência dos ínfimos sistemas de vida. E então esse grupo de cientistas, diz que é impossível esses sistemas terem aparecido assim do nada, uma explosão, por um acaso, não é? Portanto, nós vemos então que a própria ciência, ela se contradiz ela própria. Amém. Podemos passar à segunda pergunta? À luz da palavra de Deus, a Bíblia, portanto, como cai por terra a teoria da evolução? Penso que já respondeu de algum modo, não é? Sim. Penso que a pergunta já está meio respondida. Mas podemos há aqui muita coisa que pode ser dito. Eu vou repetir novamente o primeiro versículo da Bíblia, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, no princípio criou Deus todo o cosmos. Mas também, isto é no Velho Testamento, no princípio, não é? Claro. O livro de Gênesis, próprio significa Gênesis, significa princípio. Nós podemos também ler nos Evangelhos. E isto está no livro de João, também no capítulo 1, e o verso número 1, que diz assim: no princípio, novamente o princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está a falar de Jesus. Amém. Okay? Então, o que é que nós vemos também aqui? Também aqui com relação embora não seja esse o tema hoje, mas também com relação à divindade de Jesus e à sua pré-existência. Ou seja, antes da sua vinda à Terra. Okay? Ele já existia. Já falámos aqui um pouquinho acerca disso, se não estou em erro, que ele encarnou no seio da Virgem Maria. Tá? Encarnou, ele já existia. Ele só ganhou foi o corpo, mas ele já existia. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Olha aqui, já a contradizer aquilo que é assim uma teoria, que é a teoria da evolução. Todas as coisas foram feitas por ele. E vemos aqui ainda, nós vemos aqui o que aconteceu e quem fez acontecer. Todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que existe, foi feito. Ou seja, foi construído. Inclusive todos os outros planetas. Foi tudo quando... Tudo. Todas as coisas foram feitas. Agora, vamos ver. Por quem? Por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui que as coisas foram feitas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ok, então, nós aqui também temos no Novo Testamento, temos aquilo que nós chamamos o princípio da testemunha. E o princípio da testemunha é sempre 2 ou 3 testemunhas. Correto? Também é usado nos mecanismos que a ciência utiliza para tentar chegar a conclusões. A Bíblia, ou a teologia, também ela se firma nesses mesmos princípios. Então temos. Mas há mais versículos no Velho Testamento. Mas vamos só usar aquele versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois vemos aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Onde? No Novo Testamento. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Ok? Mas vamos continuar um pouquinho mais para a frente. Também lá em Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 1, parece que não fiz de propósito, mas é tudo no capítulo 1. No capítulo 1, agora no verso 20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, e aqui temos, desde a criação do mundo. Não é? Claro, isto tem um contexto
Está dentro do contexto. Eu vou ler até. Porque do céu se manifesta, verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, então, agora, para aquilo que nós estamos aqui a falar, desde a criação do mundo, houve uma hora, uma altura, uma época, uma era, em que foi a época ou era da criação. E aqui temos que falar era, ou época, ou tempo, com relação a Deus. Naquele tempo de Deus, ok, da sua existência, Deus sempre existiu, é o único ser que não foi criado, porque um dia, se dissessem que Deus foi criado, se dissessem não, se conseguissem provar que Deus foi criado, ele deixaria de ser Deus. Exatamente. Ok? Então, isso é impossível. Então, o que é que nós vemos aqui? Desde aquele tempo, não é? Em que o mundo foi criado. Então, foi Deus quem criou o mundo, ou seja, o mundo foi criado. Tá? Basicamente isto. Nós poderíamos encontrar ainda muitas mais palavras sobre este tema. Mas aqui o que de facto importa é nós entendermos que evolução é uma teoria, criação é um princípio. Ele é Deus Criador. Tá? Amém. Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Não há nada que exista que não tenha passado por esse processo da criação. As espécies, as categorias dessas mesmas espécies. Há o mundo animal, há o mundo vegetal, há o mundo mineral. Todas essas facetas do universo, elas tiveram como base, portanto, o Criador. Tá? Nós poderemos ir e ler, por exemplo, em Isaías 17. Em Isaías 17. Isaías 17. Isaías 17, 7, assim aqui. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Amém. Okay? Então, há muita passagem em que nos identifica Deus como o Criador do universo. E quantos dias demorou Deus a criar tudo o que existe no mundo? Ok, aqui... Ou seja, todo o universo. Aqui nós poderíamos... nós podemos e sabemos que tudo foi criado por períodos. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, no livro de Gênesis, conforme Deus ele foi criando, ele vai falando, e chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Tá? Portanto, e assim foi, dia terceiro, dia quarto, dia quinto, dia sexto. E diz que Deus descansou ao sétimo dia. Aqui há duas correntes teológicas que falam acerca do dia. Há a criação, há a corrente literal, que fala do dia como sendo o dia de 24 horas. Okay? Só que nós aqui temos um problema, entre aspas, temos aqui uma chamada dificuldade bíblica. E como é uma dificuldade, pode ser que nós não estejamos a entender